Olá, tudo bem com você? Eu estou falando diretamente dos Estados Unidos, no curso internacional do ORF. E aqui eu estudei muito e consegui relacionar a música com a dança e com as brincadeiras infantis. Conheci professores do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Espanha, e que me ajudaram a construir o meu próprio caminho para uma educação mais criativa, um caminho pessoal, um caminho transformador e que conta um pouco da minha história. E assim eu aprendi a não ser apenas uma cópia barata de uma outra coisa, às vezes apenas imitando um outro jeito de pensar de uma outra pessoa, mas aqui eu aprendi a ser eu mesmo, mas seguindo um processo criativo elemental, um processo que flui, assim como as brincadeiras infantis, acreditando que a brincadeira pode ser uma ferramenta de ensino transformadora. E esse é um assunto muito importante para a gente refletir juntos. Imagina que tem um marinheiro que está começando a navegar, buscar o caminho para algum lugar que ele sonha em chegar, mas em vez dele usar a estrela como um guia para chegar no seu caminho, ele pensou que ele tem que chegar até a estrela, então ele ficou no mar, navegando, achando o caminho para chegar lá no céu, onde a estrela estava lá. Mas até que, depois de muito caminhar e rodar pelo mar, saber que ele não pode chegar lá no céu, ele descobriu que a estrela apenas vai indicar o caminho, a estrela vai apontar um caminho para esse marinheiro fazer esse caminho sozinho, é um caminho pessoal. E assim é o processo desses professores fenomenais que você encontra aqui no curso internacional ORF de São Francisco. Eles não falam para você ser igual a ele, eles indicam o caminho para você seguir sozinho e botar um pouco do seu conhecimento pessoal, da sua história. E isso é muito importante para a gente refletir, assim na educação como na arte também, né? Às vezes a gente vê que tem muita gente que é cover do outro professor que faz exatamente o que o outro faz por fazer, sem refletir qual que é o seu processo, qual que é a sua história dentro daquilo. Então, para uma educação mais criativa, a gente precisa de professores que são guias no caminho para a gente construir o caminho sozinho. E muito cuidado para você não se tornar um xerox, a cópia barata, né? Porque para você construir o seu caminho, você tem que partir de pontos elementais, e isso o ORF fala de uma maneira muito bonita. Tem pontos elementais que a gente pode se basear, como o movimento com ritmo, uma base harmônica muito simples, e aí você constrói o seu jogo. Então a sua brincadeira, você não precisa imitar exatamente aquilo que o professor está fazendo. Você vai pegar o que é elemental daquele professor para você botar no que é no seu caminho, para você construir a sua brincadeira, para você ensinar do seu jeito. Então, esses cursos que têm a capacidade de transformar a vida de uma pessoa, eles são uma estrela guia, que a partir de pontos elementais faz com que você ache o seu próprio caminho. E isso é muito importante. Você que é mamãe, que você que é papai, a gente estuda muitos livros e teóricos falando de como ensinar, como educar o seu filho, mas você tem que colher essas informações como guia para depois você tirar os conceitos elementais para você fazer o seu próprio caminho, para você construir o seu processo junto com o seu filho. Você que é músico, é muito legal, a gente começa no mundo da música, assim como eu, imitando uma pessoa. Nossa, eu quero tocar guitarra que nem aquele, o Kiko Loureiro, e começa a imitar ele porque ele toca muito bem. Mas isso é uma primeira etapa, depois você vai construindo o seu próprio caminho, o seu próprio processo musical, artístico, porque você tem a influência daquela pessoa, depois com aquela outra pessoa, e você começa a botar um pouquinho mais da sua cara, do seu sabor. E isso é muito importante, assim, na educação também. Muito atento. Às vezes a gente só faz uma aula igualzinho que o outro fez por imitar, mas sem pensar um pouquinho o que você quer contar com isso, o que isso faz parte de você. Como quando eu comecei a vir nesse curso, eu vi que eu queria ser igual aquele professor, mas eu falei, não, mas qual que é a minha origem, né? Eu venho de Minas Gerais, adoro congada, e na congada, minha avó que canta muita congada,
eu falei, nossa, e se eu pegar o processo elemental desse professor dos Estados Unidos e botar itens importantes da Congada, eu vou construir o meu próprio caminho, que é só o Estevão que tem, e assim a gente consegue ser mais criativo. E assim, o Estevão não é uma cópia barata de um outro professor, não, ele pegou os conceitos elementais, os tópicos elementais de uma educação criativa e construiu o seu próprio caminho. Então, você é uma cópia barata de uma pessoa? Você já pensou em pensar e refletir mais quais são os elementos básicos como professor, como mamãe ou como um artista? Então, reflita, use esses conceitos como um guia e faça o seu próprio caminho para um mundo mais criativo e feliz. Tchau!